Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre semântica, que é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. Falo sobre palavras homônimas e parônimas. O que são homônimos? Homônimos têm sua origem dois elementos, elementos de origem grega, homo, que significa igual, e ônima, que significa nome. Portanto, quando estudamos palavras homônimas, estamos estudando palavras iguais, ou na grafia, ou na pronúncia, ou tanto na grafia quanto na pronúncia. Nós temos os homônimos homógrafos, já que homo é igual e grafos, grafia, então nós temos palavras iguais na grafia. Exemplos de homógrafos. Nós podemos aqui pensar no substantivo colher, que é escrito da mesma maneira que o verbo colher. Vejam, escritas iguais, porém pronúncias diferentes. Temos assim exemplo de homônimos homógrafos. Podemos também pensar no substantivo torre, que é escrito da mesma maneira que a forma verbal torre, do verbo torrar. Vejam, escritos da mesma maneira, pronúncia diferente. E os homônimos homófonos? Homo igual, fonos, som, voz. Então, homônimos homófonos são palavras iguais somente na pronúncia, porém escritas de maneira diferente. Podemos citar como exemplo cela com C, que significa prisão, e cela com S, que é o assento sobre o qual se senta o cavaleiro. Podemos pensar também no verbo coser com S, que significa costurar, e o verbo cozer com Z, que significa cozinhar. Temos aqui a mesma pronúncia, no entanto, temos grafia diferente, enquanto uma se escreve com S, a outra se escreve com Z. Temos aqui palavras iguais apenas na pronúncia, porém escritas de maneira diferente. Temos assim exemplos de palavras homófonas. E o que são homônimos perfeitos? Os homônimos perfeitos são palavras iguais tanto na pronúncia quanto na grafia, como por exemplo a palavra cedo, que é um advérbio, acordei cedo. E temos aqui cedo, que é forma verbal do verbo ceder. Podemos citar ainda como exemplo as palavras caminho, caminho substantivo, e caminho, forma verbal do verbo caminhar. Vejam que essas palavras são iguais tanto na pronúncia quanto na grafia. Dessa forma, podemos concluir que palavras homônimas são palavras iguais ou na pronúncia ou na grafia, ou tanto na pronúncia quanto na grafia. E o que são palavras parônimas? Parônimas, esse nome nos faz pensar na palavra parecida. Então, palavras parônimas são apenas parecidas, nunca iguais nem na pronúncia nem na grafia. É importante pensarmos também que quando fazemos o estudo de palavras homônimas e parônimas, sempre são palavras de significados diferentes. Palavras parônimas são palavras parecidas, podemos pensar aqui como exemplo as palavras soar e suar. Enquanto soar é provocar som, suar significa transpirar. As palavras parônimas muitas vezes geram dúvidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Muitas vezes as pessoas acabam trocando, por exemplo, a palavra cumprimento com a palavra comprimento. Cumprimento é saudação, é o ato de cumprir uma tarefa. E comprimento tem a ver com extensão. A mesma coisa acontece com as palavras retificar e ratificar. Enquanto ratificar é confirmar, retificar é corrigir. Na nossa língua há muitas palavras parônimas e que muitas vezes
geram dúvidas, tanto na pronúncia quanto na escrita. Espero que vocês tenham entendido o que são palavras homônimas e o que são palavras parônimas. Palavras homônimas são iguais na pronúncia ou na escrita, ou tanto na pronúncia quanto na escrita. Palavras parônimas são apenas parecidas. Aguardo vocês no próximo vídeo para continuarmos o nosso estudo de semântica.